Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal para mais análise e palpite de futebol focado em apostas esportivas. Antes de dar sequência no vídeo, já peço a ajuda de vocês no começo do vídeo, deixando aquele like maroto, que ajuda demais aqui o canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Conto muito mesmo com o apoio de todos vocês para o crescimento aqui do nosso canal. Vamos lá, direto para as nossas palpites, sem muita enrolação. Vamos falar hoje dos jogos deste domingo, jogos pela Copa do Brasil, oitavas de finais. Nós vamos falar de Palmeiras contra Fortaleza, jogo às 4 horas da tarde, com mando de campo lá em São Paulo do Palmeiras. Vamos falar também de Mirassol contra Grêmio às 18 horas, mando de campo do Mirassol. Chapecoense Cruzeiro, 6h30 da tarde, mando de campo do Chapecoense. Internacional e Corinthians, 7h30 da noite, também aí mando de campo do time do Internacional. Já vamos direto aqui para a nossa primeira análise do Mirassol contra a equipe do Grêmio. Já vamos colocar aqui na tela a nossa palpite para essa partida. Nós vamos de vitória do Mirassol, probabilidade de 55%, odds a 2,5. Tá? A odds muito boa pelo risco que é essa partida, mas nós vamos trazer análise também para vocês em breve. Tá? Então vamos lá. Gols, vamos no mercado de gols, mais 1,5 ou over 1,5. Tem que ter pelo menos 2 gols na partida. E escanteios, que é a especialidade do canal, mais 7,5, ou seja, tem que ter 8 escanteios para cima, com probabilidade de 70%, odds a 1,36. Tá? Entrando já aqui na partida, vamos começar olhando aqui os últimos 5 jogos do Mirassol jogando em casa, para a gente poder entender aqui o porquê da nossa palpite de vitória do Mirassol. O Mirassol, nas últimas 5 confrontos jogando em casa, ele vem de 4 vitórias, 1 empate e vem invicto nas últimas 5 partidas jogando em casa. Ele vem de 2-1 contra o Remo, 2-1 contra o próprio Grêmio, 1-0 contra a equipe do Fluminense, 2-1 contra a equipe do Red Bull Bragantino e empatou contra a equipe da Chapecoense. Já a equipe do Grêmio, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ele perde de 3-2, ele perde de 2-1 para o Mirassol, ele ganha do Cascavel por 2-1, ele empata com o Bahia e ele ganha do Confiança também pela Copa do Brasil. Esses são aí os últimos 5 jogos, mostrando uma superioridade muito interessante para o Mirassol jogando em casa. Na verdade, eu não entendo nem por que essa odd do Mirassol está tão alta assim. Só pode ser aí pelo nome, pela tradição do Grêmio, pelo nome, de ser um time grande do Brasil, porque no futebol campo bola o Mirassol está bem ali, consistente nas suas últimas partidas, jogando dentro de casa. Vamos agora para a análise do gol 1,5, over 1,5, com probabilidade de 71%, odds a 1,40. Nos últimos 5 jogos do Mirassol, nós tivemos 2 gols, 2-1, então 2-1 over 2,5, 2-1 over 1,5, 2-1 de novo, 1-0, 2-1 e 1-1, ou seja, só não tivemos aqui um over 1,5 no jogo do Mirassol contra a equipe do Fluminense, ou seja, das últimas 5 partidas, 4 teve over 1,5. Para a equipe do Grêmio, nas últimas 5 partidas, nós tivemos over 1,5 nas 5. Então 5 de 5 teve 1,5 e aí, por isso, a minha palpite aqui para over 1,5. Vamos dar uma olhada aqui na estatística dessa partida, escanteios, Nós temos aqui escanteios 2,5 para a equipe do Mirassol e 6,5 para a equipe do Grêmio, dá uma média aí de 6, 7, 8, 8,5, uma média de 9, 9,5. Só que isso aqui é estatísticas com relação aos jogos da Copa do Brasil. Então a referência é muito pequena, os jogos no início ali são jogos muito fracos. Vamos dar uma olhada no Mirassol jogando dentro de casa, dentro do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como é que funciona a parte de estatística do Mirassol. Tá? Vamos botar aqui partida, vamos ver uma partida aqui interessante. Vamos ver aqui, o próprio Mirassol contra o Grêmio jogando em casa. Nós temos aqui escanteios, 5 para o Mirassol e 4 para a equipe do Grêmio, dando uma média aí de 9. Então você vê que está bem emparelhado ali com relação à Copa do Brasil. Então nós colocamos aqui um over 7,5, escanteio mais 7,5, ou seja, 8 escanteio, a gente faz o nosso green, eu acredito que vai bater aí a nossa probabilidade, a nossa palpite, tá? Você que gosta do mercado de cartões, nós temos aqui cartão amarelo pro Mirassol 1, pro Grêmio 3. Grêmio toma bastante cartão amarelo, mas o Mirassol toma pouco, então nós temos aí uma média de 4 cartões amarelos. Vamos agora para a nossa segunda palpite de hoje, nós vamos falar de Internacional contra a equipe do Corinthians. O mando de campo é do Internacional. Nós vamos com a nossa palpite de dupla chance Corinthians, isso mesmo, e nós vamos trazer aqui a análise dessa partida para você entender a minha palpite. Probabilidade de 59%, odds a 1,61. Também vamos no mercado de gols HT,
0,5, mais 0,5, ou seja, tem que sair pelo menos um gol no primeiro tempo, probabilidade de 67%, odds a 1,53. Agora vamos lá para a análise do jogo. Os últimos 5 jogos da equipe do Internacional jogando dentro de casa, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seus últimos resultados são 1-1, 2-1 ele perde para o Cruzeiro, aí depois ele ganha do Vasco ali, ele ganha do Vasco de 4-1, ganha do Atlético Clube de 3-2 e ganha do Fluminense de 2-0. Bons resultados do Internacional jogando fora de casa. Já a equipe do Corinthians jogando fora de casa, jogando dentro de casa o Internacional, já a equipe do Corinthians jogando fora de casa, vem com apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Só que o Corinthians costuma crescer muito em jogos, nesses confrontos de mata-mata, ele consegue fazer o resultado que ele precisa, e a gente tem que levar isso em consideração nos últimos campeonatos que o Corinthians tem participado aí de mata-mata na Copa do Brasil. Vamos lá, o Corinthians ele empata com o Bahia, adversário difícil jogando na Bahia, ele empata com o Cascavel, ele ganha do Grêmio fora de casa, ele empata com o Peñarol e ele perde apenas para a equipe do Botafogo, tem apenas 1 derrota e 3 empates, e aí por isso eu coloquei aqui, porque eu entendo que o Corinthians vai fazer uma boa partida, vai conseguir administrar a partida, e eu acredito que o Corinthians vai conseguir levar esse empate para São Paulo. Vamos agora ver o porquê da minha palpite do HT mais 0,5. Vamos lá, resultado aqui do Internacional, jogando dentro de casa no primeiro tempo. No primeiro tempo, saiu um gol, 5 das últimas 5 partidas pelo Internacional. Pelo Corinthians, saiu pelo menos um gol em 4 de 5 partidas no primeiro tempo. E aí a probabilidade de 67%, odds a 1,53, e por isso eu trouxe aqui a minha palpite. Acredito bastante aí que vai sair um gol pelo menos no primeiro tempo dessa partida. Vamos dar uma olhada no mercado aqui de escanteios, na estatística de escanteios e também de cartões. Escanteios, 3,5 para a equipe do Corinthians, 6,0 para a equipe do Internacional. Nós estamos falando de uma média de 9,5 cartões, de 9,5 escanteios, tá? Cartões amarelo, 1 para a equipe do Internacional, 2,5 para a equipe do Corinthians. Nós estamos falando aqui de 3,5 cartões. Eu acho que em cima aqui no escanteio eu acabei trocando. 6 para o Corinthians, 3,5 para o Internacional, dando um total de 9, de 9,5 cartões, de 9,5 escanteios. Tá? Não liga não que eu estou um pouquinho cansado hoje. Eu trabalhei o dia todo, então estou um pouco cansado aí para fazer, para dar aqui a nossa análise, a nossa palpite direto para vocês. Tá? Então trocar um pouco aqui um lado do outro é um pouco normal. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então eu finalizei aqui com cartões 1 para o Internacional, 2,5 para a equipe do Corinthians, dando uma média de 3,5 cartões amarelo. Para a nossa terceira palpite de hoje, nós vamos falar aí de Chapecoense contra a equipe do Cruzeiro, jogo 6h30 da noite de domingo. Tá? Nós temos aqui a nossa probabilidade, a nossa palpite do canal, Chapecó versus Cruzeiro, dupla chance Chapecó. Eu vou de dupla chance Chapecó, o jogo é na casa do Chapecó. Chapecó melhorou um pouquinho o seu futebol e eu acredito que será um adversário duríssimo para a equipe do Cruzeiro, principalmente jogando em Chapecó. Então esse jogo ou vai ser vitória da Chapecó ou vai ser um empate da Chapecó contra a equipe do Cruzeiro, e por isso uma dupla chance Chapecó. E com probabilidade de 56%, odds a 1,83. Gols HT 0,5, um gol pelo menos no primeiro tempo. Probabilidade de 71%, odds a 1,50. Vamos agora entrar aqui direto para a nossa análise. Os últimos 5 jogos da Chapecó jogando dentro de casa, ela vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. A gente sabe que a Chapecó está lá embaixo na tabela de classificação, mas tem melhorado ali seu futebol, principalmente jogando dentro de casa, dando um pouco mais de estabilidade jogando dentro de casa. Então a Chapecó ela vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e a equipe do Cruzeiro jogando fora de casa vem de 3 vitórias, 2 empates e vem invicto. Tem 2 empates. Eu acredito que esse jogo está com uma cara de empate. 1-1, 2-2. Eu acredito que não será um empate aí de 0-0, não. Tá? Então, a probabilidade de gol no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. No time da Chapecó, no primeiro tempo, saiu um gol de 5 das últimas 5 partidas. Já do Cruzeiro saiu um gol de 4 das últimas 5 partidas, saiu um gol no primeiro tempo, e por isso aí a minha palpite para essa partida. Vamos agora dar uma olhada aqui na estatística de escanteio para você que quer fazer a sua pezinha no escanteio. Escanteio para Chapecó 5, escanteio para o Cruzeiro 8,5. A gente está numa média aí de 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 é muito
Cuidado para você não se enganar e não botar ali um over 12 ou um over 11,5. Cara, isso aí pode ser aí trágico para você. Tá? Então, se eu fosse dar uma palpite, e eu não sei, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que estão as odds. As odds para escanteio, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui para ajudar vocês. Ó. Se eu fosse dar uma palpite de escanteio para essa partida, eu iria mais conservador e com uma certeza maior do green. Eu iria aí para um 7,5 com odds de 1,43. Tá facinho de você pegar e a odd está ali bastante interessante. 1,43 para só 7,5 escanteio é bem interessante. Então eu iria ali de over, né, ou mais 7,5 escanteio. Vamos dar uma olhada agora aqui nos cartões. Cartões amarelo, 4,5 para o Chapecó e 2,0 para a equipe do Cruzeiro. Né, mostra aí que tem bastante cartões amarelos. Vamos dar uma olhada para a gente entender como é que é o árbitro dessa partida. O árbitro é o Rafael Klaus. Ele tem de cartões uma média de 3,6. Tá? Então é um árbitro ali mediano. Eu costumo dizer que 5 cartões é bastante e 2 é pouco. Então 3,5 ele está ali no meio da balança contra 2 times que levam cartões. Tá? Então você tem que ter isso na sua mente quando você for fazer a sua aposta. E agora, minha rapaziada, nós vamos para a nossa última palpite de hoje. Palmeiras contra a equipe do Fortaleza. Estamos falando de um Série A contra um Série B. Né? Vamos aqui trazer a nossa palpite, a nossa análise. Primeiro, quero deixar claro que é um tipo de jogo que me tirou um pouco o sono. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro na análise. Depois eu venho com a minha palpite, porque eu vou vir aqui com uma múltiplazinha para vocês aqui, uma triplazinha para vocês, e eu vou explicar o porquê da minha decisão. Tá? Nós vamos ver aqui agora. É um jogo complicado, por quê? Eu acredito muito na vitória do Palmeiras. Acredito muito que esse jogo terá aí 1 ou 2 gols, né, pelo menos. Só que é o seguinte, como é que eu vou apostar na vitória do Palmeiras, na vitória seca do Palmeiras, num risco, numa probabilidade de 54% que você está vendo na tela, com uma odd de 1,22. Né? Você ir numa vitória seca, numa odd de 1,22, eu não gosto. Tá? Mas eu estou trazendo, caso você queira entrar nesse mercado, eu super entendo, e por isso que eu estou trazendo para vocês, mas eu não vou trazer isso como minha palpite, tá? Mas nós temos aqui, então, e o que acontece? Todas as odds, todos os mercados interessantes para você entrar nessa partida, as odds estão muito baixas. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, a vitória do Palmeiras a 1,22. Se a gente for colocar aqui, ó, vamos botar aqui, mercado de gols. Mercado de gols, ó. Mercado de gols, 1,5, 1,5 gols. 1,22, né? Então, assim, tá muito barato, tá muito baixo aí o risco. O risco tá muito, o risco é alto, sempre é alto o risco, né? Para você pegar uma odd de 1,22. Né? Então, por exemplo, se você tomar um head nessa partida, quantos green tu vai ter que fazer para você recuperar esse head? Porque a odd está muito baixa. Então, o que eu fiz? Né? Com base nisso, eu já coloquei na tela para vocês, eu trouxe aqui uma triplazinha para vocês. Né? São 3 resultados que eu acredito muito no green. Então nós fizemos aqui um bilhetinho, né? Eu botei aí, ó, vitória do Palmeiras, odd baixinha. Botei over 1,5, mais 1,5, que eu acredito que esse jogo terá 2 gols nessa partida. E botei um mais 8,5 escanteio, que eu também acredito que teremos aí mais de 8,5 escanteio. Eu vou trazer para vocês aqui a análise de escanteio. E aí o montante dessas 3 apostas, que eu acredito que vai bater green nelas, que as odds delas são muito baixinhas, a gente consegue uma odd de 1,87. E aí já começa a gerar valor para que a gente consiga fazer ali um dinheiro legal no green. Aí é por isso a minha decisão realmente tirou um pouco o meu sono para poder fazer a análise desse jogo do Palmeiras. Eu não estou aqui para só ficar batendo green, eu estou aqui para a gente ganhar dinheiro, para a gente se fortalecer e para a gente fazer isso junto. Né? Então eu achei que essa estratégia, dentro desse jogo, para pré-jogo é a melhor estratégia, eu vi como a melhor estratégia nesse momento. Para jogo ao vivo, aí é outros 500. No jogo ao vivo você vai analisar ali, de repente o Palmeiras demora a abrir o placar e aí as odds começam a criar, né, começa a aumentar e gerar mais valor. E aí você entra ali na aposta ao vivo. Para a gente não perder aqui o ritmo, vamos dar uma olhada no mercado aqui. Vamos dar uma olhada no escanteio. Ó. Escanteio para o Palmeiras, 12,7. Para o Fortaleza, 6,4. Nós colocamos aqui 8,5. Né, então a gente está ali bem saudável com relação a escanteio. E você